Bom dia! Tudo bem, queridos? Estamos iniciando mais uma aula de história. A professora está de óculos, né? Às vezes eu vou estar sem óculos, às vezes eu vou estar com óculos. E aí a gente vai dar o pontapé inicial para mais um assunto de história, né? Vocês estão tendo aula presenciais, mas no dia de terça-feira as aulas são online e eu estou aqui justamente para estar compartilhando com você mais um tema de história, para estar colaborando, ajudando a vocês de orientações, né, do nosso material didático da disciplina História. Então nós vamos para o capítulo 10 do livro de vocês, que é lá na página 16. Né? Olha só, o capítulo 10, o tema é colonização portuguesa na América. Na aula passada, 2 aulas anteriores, nós falamos sobre a colonização da América Espanhola. Justamente aquele povo onde estavam os incas, os maias, os astecas, que a gente já conversou. E aí nós falamos, junto com o professor Roberto Llamas, sobre o modelo que aquele reino, que era no caso a Espanha, foi desenvolvendo naquelas regiões, né? Que corresponde à Venezuela, à Bolívia, ao Chile, ao México, às regiões das Ilhas Caribenhas, né? Agora nós vamos para uma outra parte. E nessa parte nós vamos falar mais do Brasil, que é a nossa nação. E como foi que esse território foi conhecido pelos portugueses e qual foi o modelo de política desenvolvida por esses europeus. Lá na página 17 do livro de vocês, né, vocês observam que o livro, quando começa um tema novo, ele faz primeiro um apanhado geral. E é por isso que eu coloquei essa coroa linda aí, né, para representar uma das questões logo de início que você vai precisar escrever um pouco. E você preste muito bem atenção nas coisas que eu vou estar falando para vocês, justamente se referindo a essa revisão de algo que você já viu, de alguns assuntos que você até já lembra, ainda lembra. E eu vou estar repassando para vocês tentarem escrever algumas frases, fazendo uma interação daquilo que nós vamos estudar, que é a colonização portuguesa na América, com assuntos que nós já trabalhamos. E essa coroa, ela vem lembrar vocês justamente da figura do rei, que entre o século XIV, o século XV, mais ou menos 13, 14, 15, se formam os estados nacionais e o rei ganha um poder muito grande, que eram chamados de reis absolutistas. E tem uma pergunta, né, um tema aí para você fazer aí uma mistura de informações do que seria ao absolutismo, ao expansionismo e ao mercantilismo, né? 3 assuntos que nós já vimos: o absolutismo, o mercantilismo e as expansões marítimas. Então a figura do rei, primeiro para vocês entenderem e relembrarem, era um rei muito poderoso que tinha o controle da sua nação e ele fazia uma política dentro do reino para conseguir o quê? Conseguir impostos, manter o seu exército. As leis eram muito rigorosas, então ele mantinha a maioria da população em uma condição de muita falta de liberdade, ou seja, de uma autoridade muito grande, né? Com leis rigorosas, pena de morte. Esse rei, aí vem a associação das viagens marítimas e também vem a associação do mercantilismo. Durante o século XIV, que também nós já falamos um pouquinho sobre o século XIV, houve uma grande crise. E durante essa crise, os territórios, né, da Europa ficaram muito debilitados devido ao número de mortes ocasionados pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, por uma grande fome, também por revoltas camponesas. Então, esse conjunto de acontecimentos, de fatos, vão encadear uma crise econômica
diminuição, por exemplo, na reserva de metais preciosos, diminuição de população, muitas pessoas morrem, então reduz também a arrecadação de impostos de trabalhadores, diminui a produção de alimentos. Então é uma cadeia, né, de acontecimentos que leva a essa crise do século XIV. E para que se reerga, ou seja, se desenvolva aquele reino, aquele Estado nacional que está se formando e a autoridade do rei se mantenha firme, busca-se novas riquezas em outras áreas, praticando o comércio marítimo, né? Então, a busca de novos lugares para se fazer atividades comerciais, mas também para dominar terras. E aí entra o expansionismo, que eram as viagens marítimas, e o pioneiro dessas viagens foi Portugal, justamente o país que nos colonizaram, né? Foram os portugueses o grupo principal de colonizadores nas nossas terras. E associando a figura do rei como uma autoridade suprema, a necessidade de buscar novas terras, novas relações comerciais, principalmente o principal interesse aí era buscar um novo caminho para as Índias, né? Entra um outro fator muito importante para você compreender, que eram as leis econômicas do mercantilismo que estava sobre a ordem do rei. Dentro dessas leis mercantilistas que nós já falamos, estava a exploração de terras através do colonialismo. E o pacto colonial, que foi muito utilizado dentro das terras conquistadas pelos reinos Portugal e Espanha, estava dentro de uma dessas leis, no conjunto de leis chamadas de mercantilismo. Mas qual era o principal interesse do mercantilismo? Buscar riquezas que estavam do lado de fora do reino também. Então, se tinha o interesse de aumentar a arrecadação de impostos, se tinha o interesse de aumentar a produção de terras, tanto na criação de animais como na prática da agricultura, mas a Europa estava com um problema muito sério. As suas reservas minerais, no que se referia a ouro, prata, bronze, estava reduzido. E eram justamente esses metais que produziam as moedas da época. Então, dentro do mercantilismo estava uma das regras, que era buscar terras do lado de fora do reino para explorá-las. E aí entra o interesse do rei em se manter no poder, buscando praticar o apoio às viagens marítimas, e essas viagens marítimas, quando se tinha o sucesso de chegar em terras novas, os portugueses, os espanhóis vão se considerar donos dessas terras. E ele tinha o apoio da Igreja Católica, no caso o reino tinha o apoio da burguesia, tinha o apoio da nobreza, tinha riquezas, força, poder através de exército, e esse conjunto desses três assuntos que nós já trabalhamos, eles estão interligados para compreender esse processo do início, metade do século XVI, para compreendermos a colonização na nossa terra, na parte que corresponde ao continente americano, o que vai se desenvolver enquanto Brasil, com os interesses, principalmente de Portugal, tá bom? Então, você pode aí fazer um conjuntinho, pode pesquisar na internet, pode pegar uns trechinhos de uma pesquisa no seu próprio livro anterior, que é o livro segundo volume, para você montar a sua resposta na página 17. Quando a gente continua o assunto, né, a gente continua falando do que? De Portugal, do comércio marítimo, do mercantilismo, ou seja, quando você escreve lá no seu livro essas observações, tentando ali relacionar o poder do rei, o mercantilismo
e o expansionismo, as viagens marítimas, elas não acabam ali. Ela traz um entendimento para a continuação do que você está estudando. Olha o que eu trouxe para vocês, né? Página 17, na página 18, ele vai falar sobre o comércio das Índias. Esse comércio das Índias, que era tão importante para a Europa, né? Que já era praticado no século XIV, no século XV, mas devido à crise, o comércio fica limitado e também acontece a invasão dos turcos otomanos, né, no século XV, e vai dificultar a retirada das mercadorias que vinham da Ásia, né, da região da Índia, da região ali do Oriente Médio, da região do que seria hoje Israel, da própria China. Essas mercadorias, que eram muito valiosas, e entre elas estavam as especiarias, elas percorriam por dentro do mar Mediterrâneo e ali se fazia um triângulo comercial entre a Europa, o norte da África e a região já do Oriente, colocando ali o Oriente Médio e a Ásia. Só que esse comércio, que era chamado comércio das Índias, porque era assim que os europeus se referiam ao território oriental, Índias, ele era muito lucrativo, principalmente para os italianos, mas também para portugueses, franceses, ingleses, espanhóis. Quando acontece a invasão turca numa cidade muito importante, que é Constantinopla, que fica na atual Turquia, todos esses comerciantes, todos esses reinos vão estar comprometidos nas suas atividades comerciais. E aí o expansionismo, que já era uma atividade praticada, ou seja, viajar, conhecer, reconhecer os mares, vai começar a ser intensificado, principalmente pelo Reino de Portugal. Então, esse comércio ele era muito importante. Quando a gente olha os fatos em relação a esse comércio das Índias, vai ser tão importante buscar um novo caminho para se chegar ao comércio indiano, que ficaria ali em Goa, Calicut, que nós já vimos, que o empenho vai ser de vários grupos sociais. O rei, como líder político, o principal interessado em manter o seu poder dentro do reino, a Igreja Católica, que estava ali em crise também, perdendo muitos adeptos, a burguesia, que era os envolvidos dentro das práticas comerciais, né, os mercadores, os cambistas, né, e também a nobreza, que estava ali muito dependente do rei, né, então precisava-se. Então, esses 4 grupos muito importantes, muito interessados em manter o comércio, as relações sociais e também financeiras, eles vão se unir investindo nessas viagens marítimas. Daí a grande importância de se ter um grande investimento para contratar marujos, comandantes, construções de embarcações, instrumentos náuticos, o mantimento para aquelas pessoas, né, ali armas, tudo aquilo estava envolvido nesse grande interesse de se ter um novo caminho para percorrer, sem estar ali dependente dos turcos, que eles estavam fechando as relações comerciais entre a Europa e as Índias. Eu coloquei aqui para vocês um mapa que ele vai justamente ajudar. Ele é muito parecido com o mapa que vocês já têm na página 18, mas ele está mais amplo, né? Ele está mais complexo, ele tem muito mais informações, mas ele vai nos ajudar na página 18 e também uma atividade que tem na página 19 do livro de vocês, que ele vai falar sobre a chamada Carreira das Índias, né? Que era o caminho usado por Portugal para se chegar ao seu principal objetivo, que era as Índias,
né, que eles chamavam de Índias, aquela região, né, que ficaria ali na Ásia, percorrendo ali o sul, sudeste da Ásia, né? Então, observem o mapa atentamente, os caminhos que estão ali percorrendo de azul, por exemplo, que foi o que o Pedro Álvares Cabral percorreu. Ele tinha um endereço do que o Vasco da Gama já tinha feito, e ele faz esse caminho percorrendo o chamado periplo africano, que era contornar o continente, passando pelo Cabo das Tormentas, que depois vai ser batizado como Cabo da Boa Esperança, e ali ele entra na parte do Oceano Índico e chega a Kochi, a Calicut, a Goa, que são algumas cidades que a gente já estudou, indiana, muito importante, né? Em outro momento, no livro anterior, a gente trabalhou sobre a Índia, sobre a China e sobre o Japão e a presença europeia nesses lugares. Então, quando a gente trabalha esse mapa de uma forma mais cuidadosa, se você for olhar com alguns detalhes, esse comércio foi motivado com interesse econômico. E o pioneiro dessa linha comercial entre a Europa, a África e a região das Índias, que eram chamadas assim, foi praticada pelos portugueses. E aí o período é um período longo que eles fazem essas práticas, né? Ela se inicia em meados, final do século XV, e o Vasco da Gama chega na Índia em 1448, se eu não estou enganada com a data. Ou seja, isso é metade do século XV. O Vasco da Gama, 1500, faz o percurso, chegando aqui nas terras do Brasil, e depois continuando a sua viagem, como você pode ver aí pela linha azul, que ele para um tempo ali nas terras brasileiras, mas depois, que ainda não era Brasil, né? E depois ele segue o caminho para chegar ao seu ponto, o seu objetivo, que era o sul da Índia, né? Ali próximo de Goa, Calicut, ele percorreu essa região. Mas esse mapa, ele está mostrando a chamada Carreira das Índias, que era um comércio muito rico, muito interessado por Portugal, e Portugal passou muitas décadas, muitos anos, sendo o grande dominador desse comércio. E durante essas décadas, esses anos praticando esse comércio, os portugueses vão explorar a costa africana, como o livro de vocês lá na página 18 tem uma atividade para vocês fazerem. Nós temos aí Senegal, Moçambique, Guiné, que é justamente o litoral africano, na parte oeste, na parte sul e na parte leste da África. Aí você vai citar essas cidades, assim como você vai citar as cidades indianas que a gente já trabalhou, como Goa, Calicut, Kochi, que eram o ponto aonde eles compravam as principais mercadorias e depois traziam para Portugal e revendiam dentro de Portugal, mas também para outros países ali que estavam na dependência portuguesa. E essa era a chamada Carreira das Índias, que tem uma atividade para vocês fazerem lá na página 19. Mas preste atenção, mais uma informação importante. Para manter o domínio e o controle dessas terras que estão começando a ser exploradas, por exemplo, na África, e depois no litoral brasileiro, que vai ser chamado de Brasil, que no primeiro momento Terra de Santa Cruz, ou Pindorama, Terra dos Papagaios, ou Novo Mundo, então são vários nomes até chegar ao nome Brasil. Portugal ele vai desenvolver uma técnica de domínio de terra, que era comum em períodos de guerra. Os europeus praticavam guerra durante séculos, né? Então eles já tinham algumas táticas de guerra e de domínio territorial. E uma delas era a construção das
feitorias, aonde um feitor, ali ele ficava como o administrador daquela propriedade, que era uma construção, o livro de vocês ele até explica, era uma construção erguida de madeira ou de pedra, junto com palhas, cercada ali por vamos dizer assim, um acampamento militar. E esse feitor, ele estava ali como um líder representando o rei, para que a ordem fosse mandada. E ali era um ponto de entrega de mercadorias, depois as mercadorias eram trocadas por outras. Os nativos, geralmente, do local, eram eles que traziam os produtos, e depois eram colocadas nas embarcações e levadas para Portugal. E essas feitorias, elas vão ser utilizadas como ponto de domínio, no sentido ali de manter a ordem militar, uma certa prática comercial, que era chamado de escambo, e essas mercadorias eram trazidas até as feitorias, eram guardadas ali, armazenadas, e no momento certo elas saíam nas embarcações para chegar ao seu destino, que era o reino de Portugal. Tudo bem? E lá na página 19 de vocês, tem uma atividade, tem uma interpretação, tem uma leitura de um texto que está justamente se referindo a como, de que maneira foi, a partir da interpretação do autor, como foi que o Cabral chegou nas terras que já se tinha ideia que existia. Não tinha sido comprovado veridicamente através de registros escritos, mas pelos cálculos dos navegantes, aqui era uma terra. E os portugueses, os primeiros navegantes que reconheciam ali as águas do Atlântico, já se tinha a ideia que ali era um local habitável, que esse local seria o nosso país, Brasil. E Cabral toma a decisão de mudar o trajeto, né, dos mapas e vir reconhecer que terras eram essas. E quando se chega aqui, um grupo fica aqui pequeno e vai demarcar ali aquele primeiro território em Porto Seguro, que hoje está na Bahia. Constrói-se uma feitoria, mas os interesses de Portugal não eram, nesse momento, essas novas terras. Qual era o interesse de Portugal? Seguir o caminho para as Índias, chamada de Carreira das Índias, porque era muito mais lucrativo. As observações dos primeiros que chegaram aqui e observaram, caminharam em algumas extensões de terra, percebiam que aqui a terra era muito fértil, a terra era boa para plantar, mas Portugal não estava interessado nas práticas agrícolas. O interesse dele eram produtos que já estavam prontos lá nas Índias, que eram os tapetes, os tecidos, os perfumes, o ouro, o marfim, a prata, as especiarias, que eram temperos e ervas. Aquilo ali já se tinha uma finalidade, já estava praticamente pronto, era só comprar e levar para o comércio, e ali se fazia mais algo ou se vendia daquela mesma forma. Né? Então, o produto já estava praticamente pronto, muitos deles. E o interesse não era ter trabalho nem despesa em cortar madeira, abrir clareira, construir ali roça, plantações. Não era esse interesse, porque tinha um interesse maior. Tudo bem? Entenderam? Mas as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Então, eu quero que vocês façam, por favor, essa atividade da página 19, se referindo à Carreira das Índias, né? Que é uma questão muito importante para vocês. Seguindo a história, as coisas mudam. Por que mudam? Porque a famosa Carreira das Índias era muito cara, né? E lá na página 20 do livro de vocês, ele vai apontar alguns assuntos que levam essa crise desse comércio com as Índias. Portugal já não consegue mais sustentar, né? Estando ali já com uma despesa muito grande no que se refere, por exemplo, os gastos
com o número de embarcações, de marujos, de comandantes. Ali era uma tropa o número estava entre 1.000 a 1.400 homens a cada tripulação, cada grupo de tripulação. Uma média de 7, 8 embarcações. E tudo isso era muito caro. Manter esses navegantes nos mares, chegar até o seu destino, trazer as mercadorias, existia um número grande de mortos, também era perigoso durante as viagens, né? Uma outra questão que levou os portugueses a olharem para as terras de Santa Cruz, que hoje é Brasil, foi porque os nossos espanhóis, que a gente já trabalhou, começaram a achar grandes reservas de minerais nas terras dos nossos maias, incas e astecas. E aí os portugueses pensaram, se os espanhóis acharam riquezas nessas terras, nós também acharemos, né? Região parecida, próxima, então vamos fazer a exploração. Uma outra questão, eu disse da agora, aqui ficaram um pequeno grupo deixado pelo comandante Pedro Álvares Cabral, vieram outros grupos menores, mas ainda não tinha aquele interesse em povoar as terras. Durante 30 anos, de 1500 a 1530, o Brasil ficou sendo vigiado por um grupo pequeno de portugueses e praticando alguns comércios com os indígenas. Mas foi a partir daí, de 1530, associado, por exemplo, aos interesses de vários grupos que queriam essas terras, como franceses, holandeses e os próprios espanhóis, que o rei de Portugal, ele começa a olhar para as nossas terras com outros interesses. Além do fato, né, a crise do comércio com as Índias, que era muito custoso, as reservas achadas pelos espanhóis, portugueses achavam que aqui também se podia achar ouro e prata, e os invasores que estavam interessados nessas terras, franceses, holandeses, espanhóis, por exemplo. Aí as coisas começam a mudar, né? E lá na página 20 do livro de vocês, Portugal manda grupos maiores para reconhecer as terras brasileiras. Começa a se construir aqui várias feitorias e os nativos começam a praticar um tipo de comércio que já se praticava, por exemplo, no litoral africano, que era o escambo. O nativo entra na mata, retira a madeira, traz até o litoral, guarda, estoca dentro das feitorias e no momento certo embarca dentro das caravelas. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, está se referindo a isso. E nesse trabalho de escambo, que lá no livro de vocês fala sobre o escambo, na página 21, ele vai dizer que eram práticas aonde as mercadorias que eram trocadas eram mercadorias muito inferiores. Por exemplo, facas, anzóis, miçangas, pedaços de tecido, espelhos, que os historiadores consideram a chamada bugigangas, né? Produtos sem valor. E o que era que o índio trazia da mata? O europeu conhece uma madeira chamada de pau-brasil e nela tem um tipo de corante natural extraído da madeira que o próprio índio já utilizava e que o português achou interessante vendê-lo, extrair lá em Portugal esse corante. E quem naquele período poderia se interessar por esse corante era a Inglaterra, que tinha relações comerciais com Portugal e era uma grande produtora de quê? De tecido. E o corante serviria justamente para colorir esses tecidos, porque a Inglaterra criava ovelhas e a lã retirada era justamente para fazer
os fios e os tecidos. Então já se tinha um caminho certo para essa madeira. Ela ia chegar em Portugal, ela ia ser beneficiada, manufaturada. O que não ser, ela ia ser destinada à construção de móveis, ela ia ser destinada à extração desse corante avermelhado e ela ia ser destinada para o consumo, né? Para lenha, para aquecer, para ser o combustível do fogo, né? Nesse período as pessoas precisavam de carvão, precisavam de madeira para poder alimentar os fogos nas casas, nas fábricas, tá bom? E aí, eu expliquei o que era escambo e expliquei o que é feitorias. Espero que vocês tenham entendido. Bora lá?